Olá, tudo bem com você? Estamos de volta mais uma vez e com alegria no coração, trazendo para vocês informações a respeito da palavra do Senhor e nos preparando, cada vez mais para ter um entendimento daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E hoje não é diferente, nós temos um tema chamado um chamado individual, aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E isso é importante porque cada cristão precisa identificar em si, o seu chamado, para que a sua vida então seja ela abençoada segundo a vontade do Senhor, e não será diferente. Nós precisamos entender que em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 12, a gente fala a respeito disso, que Cristo tem um destino espiritual para cada um. Tem algo para você fazer na obra do Senhor, para o reino do Senhor, e que não será feito por outro. O Senhor já te chamou e Ele quer te capacitar. A intenção é que cada vez que nós entenda que somos chamados, nós possa então praticar aquilo que o Senhor nos manda fazer e ter vitória em nossas vidas. E com isso vem a unção, A unção é uma capacitação sobrenatural que vem do Senhor, dada por Deus para que nós possamos executar e desempenhar essa função do nosso chamado. E hoje nós temos a visão, por exemplo, dada a Deus, por Deus, para Davi, para Moisés, entre tantas outras, homens que praticaram a orientação do Senhor, tiveram visões e conseguiram usar das estratégias, Então, visão e estratégia é importantíssimo para que você possa desempenhar o teu chamado, Poder, então, com isso, adquirir mais experiências. E cada vez que você estiver fazendo a obra de Deus, o Senhor estará te preparando, te capacitando para um próximo nível. Não esqueça que você precisa, caminhar com o Senhor até atingir o mais alto nível ou aquele propósito que você tem no coração. Davi, por exemplo, em qualquer situação, ele sempre buscou saber qual era a vontade do Senhor. Sempre procurando fazer a vontade do Senhor. Quando Deus lhe estipulou, então, cada passo da sua vida, ele colocou como um pastor de ovelhas. E nessa caminhada de pastor de ovelhas, ali foi que o Senhor usou de tantas estratégias para ele poder suportar, Houve ataques de lobos, de leões, ele venceu essas lutas, cada dia as suas dificuldades, e ele venceu tudo isso, Até que chegou o dia que ele foi ungido, Homem, até inclusive a palavra de Deus nos diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Fazia as coisas e agradava o coração do Senhor, e lhe foi dado essa confiança, de ser chamado de um homem segundo o coração de Deus. Teve dificuldades? Teve lutas? Teve tropeços? Também teve. Mas em todas essas situações ele observou, procurou ver a visão que o Senhor lhe dava e procurou usar de estratégias. E você pode ver a vida de Davi, que ele passou por grandes problemas também, mas ele saiu ileso, vamos dizer assim, das dificuldades, porque ele voltou a ouvir a voz de Deus, ele usou o seu coração para agir conforme o coração do Senhor, agiu obedecendo. Nos momentos que ele errou, ele reconheceu os seus erros, e isso é importante. Isso nos dá segurança no nosso chamado, isso nos dá fortalecimento no nosso chamado, e não tem como nós escaparmos desta. Esta vamos dizer assim, o caminho que o Senhor trilhou para o nosso ministério, para o teu chamado. Por mais que você diga, não, eu não tenho um chamado, mas você tem um chamado. E você vai identificar ele quando começar a observar, a ter visão, O exemplo, por exemplo, de Moisés, foi chamado para ser o libertador do povo de Deus. Veja só, ele foi chamado o libertador, tirou o povo do cativeiro do Egito, levou para a terra prometida. No caminho disso nós podemos ver que ele viveu dificuldades, o povo se tornou rebelde, o povo não creu, o povo não viu, a visão que o Senhor passou, não seguiu a visão, não seguiu as estratégias, e por isso ficaram ali por um tempo, 40 anos no deserto, Os que não creram na visão, ficaram ali no deserto e morreram ali, e era a visão de um povo escolhido por Deus. O povo de Israel pereceu por esse motivo, por não aceitar aquela visão, por não aceitar o chamado de ser um povo escolhido e que no futuro teriam uma terra boa e prometida que emanava leite e mel dela,
A Bíblia registra que homens daquela terra da promessa, um cacho de uva precisava ser carregado por 2 homens. Você imagina então que tamanho era cada uva, né? Semelhante a uma laranja, eu acredito que. Mas a dificuldade para carregar aquelas uvas tinha que ter por 2 homens. Tinha que ser por 2 homens. É importante nós olhar para isso e entender, né, que nós recebemos a manifestação do poder de Deus, da sua palavra, a orientação, e nós precisamos cumprir com aquilo que Ele orientou, cumprir com o seu chamado, né? A gente ouve muito falar a respeito daquilo que você ouviu e não praticou. A prática é iminente, ela não precisa estar mais na dúvida. Se Deus falou, vai e pratique. Por isso você é chamado um servo com chamado espiritual. Um servo que tem um chamado específico diante de Deus, porque tem ouvido a orientação do Espírito Santo e tem se posicionado, tem tomado decisões, tem agido conforme a palavra de Deus. A Bíblia diz que se nós observar a palavra de Deus e a cumprir obedecendo, não precisa sacrificar. Obedecer sempre será melhor do que se sacrificar. Você observando isso, você acha que onde existe uma falta de visão individual, ou seja ela coletiva, temporária ou permanente, existem problemas, existem dificuldades. Nós vimos exemplos de homens, por exemplo, no caso de Nadab e Abiú, que morreram, né? E também de Saul, que perdeu o seu trono por desobediência, por não ter visão, por tentar fazer as coisas da sua forma. Exemplo de perda temporária de visão, exemplo da ação do inimigo. As pessoas dão muita atenção da ação do inimigo, às vezes dão mais crédito para o inimigo do que a orientação que o Senhor dá, e elas acabam se perdendo, né? Acabam destruindo o seu chamado, perdendo a visão do seu chamado e desistindo. Infelizmente não vivem aquilo que Deus prepara para elas viverem e não vivem felizes. Esse é o ponto crucial, perdem a felicidade. E a visão ela pode ser restaurada. Todo o trabalho retomado após as exortações proféticas, elas levam a uma restauração. Sempre que o Senhor estiver falando contigo é porque Ele quer te preparar, Ele quer te lapidar, Ele quer te capacitar. E as causas da perda de visão são muito comuns. Nós entendemos que no chamado, seja ela não cumprindo o chamado, nós podemos ver que a causa, por exemplo, da incredulidade, ela é prejudicial. Você deixa de crer naquilo que Deus fala, já o teu chamado começa a desmoronar. Rebeldia, desobediência e idolatria, essas coisas, irmão, não é só pegar uma imagem, mas existe rebeldia, existe desobediência, existe uma idolatria muitas vezes na tua vida, seja ela direcionada para o teu carro, para o teu filho, para a tua esposa, para o teu bem, teu objeto de prazer, alguma coisa assim. Orgulho, carne pura, orgulho, carnalidade. A força da carne vale mais do que qualquer coisa. Você não consegue suportar, porque você não está observando que essa causa vai te levar à ruína. E as ações dos inimigos também, né? O inimigo nosso não descansa, ele está sempre usando um ou outro, mesmo que aquele que parece ser teu amigo, ele é usado pelo inimigo. E quando você tem a visão de Deus, o teu chamado claro, você começa a entender. Um amigo teu te tira facilmente da presença de Deus quando ele te propõe, vamos a um futebol. Mas hoje é o dia de buscar o Senhor. Não, vamos ao futebol se tu é meu amigo. Aí você pega e diz, não, eu sou teu amigo, eu vou no futebol. Você acaba perdendo o compromisso que o Senhor tem. Aquele compromisso com o teu chamado individual. Com aquilo que Deus te chamou para fazer. Preste atenção nisso. E a Bíblia diz que um dos grandes problemas que a igreja enfrenta hoje, essa é a perda de visão do reino. Aí nós vamos um pouco a mais, né, daquilo que nós estamos vivendo no nosso chamado individual e olhamos para o reino como um todo. Olhamos para a palavra de Deus e o reino e o projeto de Deus para a humanidade. O Senhor diz que a Bíblia registra para nós, né, que nos últimos tempos seriam tempos difíceis em que o povo de Deus, né, esfriaria o seu amor. As pessoas estariam sem amor, quase todos, a Bíblia fala que quase todos entrariam na iniquidade. Ela ia aumentar a iniquidade, ou seja, você sabe que tem que fazer alguma coisa para Deus, para o reino de Deus, e não faz.
Você sabe que tem um chamado individual que o Senhor e outros tantos profetas já falaram ao teu coração, já falaram audivelmente, e você procura fazer outra coisa. Cuidado, meu irmão. Cuidado, porque a palavra de Deus, ela é pura, verdadeira, ela é a que santifica, e ela é como uma faca de dois gumes. Ela penetra até a divisão da medula. Poderosa. Sabendo disso, nós precisamos conhecer, né? E por causa dessa multiplicação da maldade e a multiplicação da falta de amor, a maioria das pessoas se esfria. E esse é um terreno muito perigoso, porque quando o homem de Deus, a mulher de Deus se esfria no ministério, a tendência é se retrair, é sair fora, é deixar passar o próximo, é deixar que aquele outro que vem atrás de nós consiga enxergar, manter a visão e as estratégias e vencer as dificuldades. É por isso, e é necessário que cada um de nós tome esse cuidado, para que não faça as coisas relaxadamente. A Bíblia fala que aquele que faz a obra de Deus relaxadamente atrai para si uma maldição. E aí vocês não conseguem nem enxergar porque está passando pela maldição, porque está fazendo as coisas de qualquer jeito para o reino. É cuidado que nós temos que ter. E a palavra de Deus nos fala isso. E a igreja hoje precisa ser restaurada. Apenas os vencedores, a Bíblia fala que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então só esses poderão ser chamados de noiva. Noiva. Alguns dos principais problemas que a igreja passa é esse. Divisão dentro da igreja. Geralmente causada por a liderança ou por rebeldia. Causa uma divisão. As pessoas não sabem se situar, nem sabem qual é o seu lugar. Então elas causam uma divisão. Não aceitam, às vezes, uma liderança sobre sua vida, causam divisão. Mas não são líderes ainda, mas ainda não estão aceitando ser dirigido por algum líder. Isso é comum, irmãos. E esse cuidado nós temos que ter. Cuidar da divisão. A Bíblia diz que não pode andar dois juntos se não for de comum acordo. Não progride. A casa dividida não prospera. O projeto que estiver dividido não vai andar. O propósito que tiver, seja na sua casa ou dentro da igreja, o evento ou a situação que for criada ali, não vai andar se não for de comum acordo. A ausência de uma cobertura espiritual aos líderes. Às vezes a gente fica contendendo contra o nosso líder em vez de orar pelo nosso líder. A gente querendo mudar as coisas, nós não somos líderes, nós ficamos tentando mudar, criando situações difíceis, constrangedoras, em vez de orar pelo nosso líder. Cobre o teu líder com oração, meu irmão. Líderes em séries, né? Formados apenas pela letra. Nós temos muitas pessoas aí, teólogos formados, e sabem tudo, e leem tudo, e fazem tudo, e não fazem nada. Cuidado com esse tipo de liderança. Cuidado com esse tipo de pessoa que tem esse chamado e que na verdade não é um chamado. Ela não entendeu ainda o seu chamado. Impor as mãos precipitadamente também. Nós temos que ter esse cuidado, né? Delegar cargos precocemente, erradamente, unção de neófitos, né? Como diz na Bíblia. É preciso adquirir antes de tudo uma maturidade espiritual. Você precisa amadurecer. Com a experiência, irmão, você vai grande, vai longe e será visto principalmente por Deus. Adquira experiência, adquira capacidade, adquira uma condição, uma maturidade especial para que Deus venha fazer de ti. Deixa com que as pessoas te unjam, a palavra de Deus te unja, o poder de Deus, a liderança, a igreja te enxergue. Primeiro trabalhe para que essa unção que vem do alto, ela aconteça. Indivíduos que se autoproclamam, por exemplo, para cargos de liderança, e não têm a capacidade, não têm o jeito, não têm o chamado. Isso é perigoso. Não é a visão de Cristo, não é a visão do reino, não é a visão da igreja. A visão é essa. Nós temos que ter essa condição, ter esse cuidado, né? E ter essa dedicação. Nós estamos em um tempo em que
O chamado é importantíssimo, sim, faz parte da organização da igreja, da estratégia que Deus dá para que a sua igreja cresça, se fortaleça, e vai acontecer. Se não for você, vai ser o próximo. Vai acontecer, os planos do Senhor, eles não frustrarão. Não permanece as portas do inferno contra as portas da igreja. Mas acima de tudo, nós temos que cuidar como é que está indo o nosso chamado. Um chamado individual. Jesus chamou, ele disse, vocês sabem que os governantes das nações, eles dominam as pessoas importantes e exercem poder sobre elas. E não será diferente entre vós. Pelo contrário, qualquer que quiser se tornar grande, importante entre vós, deverá antes ser um servo. A quem quiser ser o primeiro, deverá ser então escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de outras vidas, de muitas vidas. É isso que Jesus vem fazer. Que maravilha poder contemplar essas palavras do Senhor e colocar no nosso coração esse alívio, né? Eu creio que é unção, é um unguento que vem do Senhor dizendo para nós, eu preciso ser, então, humildemente o servo que o Senhor me preparou para ser. Eu entender o meu chamado, eu viver o meu chamado, que esse é o plano de Deus para trabalhar, né? Para que nós venhamos trabalhar pelo nosso semelhante. O plano é esse. Você consegue enxergar a visão, meu irmão? Você olha para Jesus e olha para a visão. Olha para Jesus e olha para a visão. E pratica ela. E aí o Senhor nos diz, vai por todo mundo, prega o Evangelho, anuncia por toda a terra, nos confins da terra, anuncia o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15, a Bíblia Sagrada fala sobre isso. Então, conhecer o propósito de Deus para as nossas vidas é importantíssimo. Desenvolver uma comunhão com o Senhor. E como nós podemos desenvolver essa comunhão com o Senhor? Vou te dar 3 estratégias rápidas aqui. Oração, identificar, né? E orar pelas pessoas, amar as pessoas. Isso vai te santificar. Jejum, quebrar a vontade da carne e colocar a vontade do Espírito Santo, a vontade de Deus em primeiro lugar. E leitura da palavra. Oh, meu irmão, se nós orar, jejuar e ler palavra, com certeza o teu chamado individual cada vez mais vai estar fortalecido e você será uma bênção no nome de Jesus. O Senhor fala lá no Velho Testamento, me lembro agora, Jeremias, no capítulo 33, 3, né? Fala que ele diz assim, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes, e anunciar-te-ei coisas grandes, que tu ainda não sabes, são coisas firmes, que tu não sabes. É hora de orar, é hora de clamar ao Senhor. Vamos orar no nome de Jesus? Senhor nosso Deus e Pai, graça te damos, Senhor, pelo mover do Teu Espírito entre nós, Pai, pela Tua palavra e pelo poder que exerceu no nosso coração, entender o nosso chamado, um chamado individual, Senhor, que cada um assuma diante de Ti, Senhor, esta vontade de desenvolver uma comunhão contigo, Senhor, aprendendo com oração, jejum e meditação da Tua palavra, dia e noite, Senhor. Segundo o Teu querer, eu oro e abençoo cada servo, Senhor, que compreendeu o seu chamado e adquiriu agora a fé para permanecer, a marchar na Tua presença, no nome de Jesus. Você crendo, diga amém, diga graças a Deus. E até mais, no nome de Jesus.